dia 26 de junho de 2024, Paulo Ricardo Paú, grão para todos, pagamento das duas parcelas da recomposição salarial, pagamento do IPCA 2023. Aqueles que acompanham o nosso canal há algum tempo sabem muito bem que eu sou contrário àquela frase comum: está tudo dominado. Porque a minha experiência de vida me ensinou que isso não é uma verdade. Que a qualquer momento isso pode mudar completamente, como já aconteceu várias vezes. E nós tivemos, nessa semana, uma notícia que até teve pouca repercussão, que tem relação com essa questão do estatuto dominado. Mas eu vou começar por mais uma notícia que envolve indícios de ilícitos na campanha de reeleição do governador Cláudio Castro. Então, como de costume também, eu vou me valer do noticiário. Então, o site G1 publicou no dia 24 de junho uma matéria de Marcelo Bruzzi, da Globo News, com o seguinte título. Podem procurar no Google para ler a matéria como um todo. Ministério Público Eleitoral vê gastos ilícitos na campanha de reeleição de Cláudio Castro. Cláudio Castro, me perdoem. Esse é um fato novo. Nós já sabemos que o Ministério Público Eleitoral denunciou que houve um julgamento pedindo a cassação, que a chapa não foi cassada pelo placar de 4-3 e que houve recurso dessa decisão. Esse é um outro fato. E o subtítulo é bastante interessante. Governador fala em equívoco. Novamente o governador usa essa palavra equívoco. Nós a ouvimos quando ele tentou explicar um pagamento da GRAN que estava sendo feito de forma incorreta. Ele falou em equívoco ou em correção. Então, retornando, o governador fala em equívoco e diz que contas foram aprovadas. Globo News encontrou uma mulher, uma senhora de 65 anos que recebeu mais de 2.500.000 reais do fundo eleitoral, mas que nega ter trabalhado para a campanha. Olhem o absurdo. Uma pessoa que nega ter trabalhado na campanha recebeu do fundo eleitoral 2,5 milhões. Esse é o nosso Rio de Janeiro, né? Onde tudo pode acontecer e nada pode acontecer. Mas voltando lá ao nosso caso, que tem uma relação direta, leiam essa matéria como um todo, né? É sempre bom conhecermos o que está sendo noticiado. Não podemos afirmar, não podemos assinar junto, dizendo que é uma verdade. Mas nós podemos, pelo menos, ter conhecimento do que está se falando a respeito dos fatos, né? Então, nós temos aqui uma outra matéria, que essa já é do Diário do Rio. E diz o seguinte, o Diário do Rio. Tiago Pampolha, governador em exercício do Rio de Janeiro, ter que fazer um diário oficial extra que suspende pagamentos extraordinários e assumir que é para evitar eventual casca de banana do governador Cláudio Castro
diz muito sobre a situação política do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não está tudo dominado nem no Palácio Guanabara. O governador está para um lado, o vice-governador está para outro. Nós já temos uma cisão no topo, vamos dizer assim, da organização. Eu fiz aqui, montei aqui, melhor dizendo, usando aquela minha lousa tradicional também, um esqueminha para demonstrar como funciona, na minha cabeça, né, essa organização, né? Então, via de regra, lá no topo, tá todo mundo unido, todo mundo pertinho, né? Acordos são feitos, mas vai descendo os escalões e aí a distância vai aumentando. E eu já avancei aqui no terceiro escalão e já demonstrei, procurei demonstrar visualmente, que já não existe tanta conformidade assim. Por quê? Porque quando tem que assinar, quando tem que colocar o seu CPF, aqueles mais precavidos, eles começam a discordar. Um exemplo nosso, e um exemplo positivo nosso, foi o que aconteceu lá no início de 2022. Nós não podemos esquecer os fatos. O que para alguém com 66 anos já é uma dificuldade. Mas lembram que quando saiu o primeiro pagamento da GRAN, o diretor de veteranos e pensionistas informou de imediato ao comando da corporação que havia erro no pagamento? Por que ele fez isso? Porque ele não quer o CPF dele nessa história. Todo mundo que está participando disso tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, e especificamente o que está acontecendo na farra da GRAN, que está tendo que deixar seu CPF de alguma forma, porque às vezes passa ali pelo setor, passa pela seção, passa pela organização policial militar, passa pela organização bombeiro militar, mas não é necessário que ninguém ratifique aquilo. Mas em muitos casos é necessário que seja ratificado. E aí você coloca o seu CPF. Essa turminha aqui de baixo, ó, que começa, tem uns que não, continua assinando, continua, tô junto até o fim. Muita gente começa a se afastar. Daí é que nós vemos, por exemplo, questões como delações. A pessoa sente que a responsabilidade vai recair também sobre ela. Opa, deixa eu sair debaixo dessa pedra que está caindo. Então agora, nesse momento, que nós temos um momento técnico, que é uma análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a farra da GRAN, muita gente vai ter que botar o CPF ali para dizer se está certo ou se está errado. E eu acredito que os mais prudentes não colocarão o CPF dizendo que está certo. Muito pelo contrário, colocarão o CPF dizendo que está errado. Os políticos, os envolvidos com a política, esses talvez exponham seus CPFs, mas aqueles que não, e nós temos, né, funcionários de carreira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, penso que esses não colocarão seu CPF em nada que não estiver correto. Então é uma questão de tempo. Nós estamos em uma contagem regressiva. Por quê? Porque que está errado não há a menor dúvida. Basta alguém, opa, peraí,
está errado. Porque, por enquanto, está todo mundo dizendo, está certo. Poder Judiciário, não, é prolabore faciendo. Procuradoria-Geral do Estado, prolabore faciendo. Ministério Público, não bateu palma. Temos uma ação civil pública em andamento. E agora está dentro do TCE e está dentro do corpo técnico do TCE. Daí, nós temos que ter algum otimismo. Eu sei, tanto é que eu repito seguidamente, no Rio de Janeiro pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. Mas nós estamos em um momento que a chance de acontecer alguma coisa deve ser considerada. Deve ser considerada. Porque na hora que você coloca o seu CPF, você assume a responsabilidade. E nós não estamos falando em assumir a responsabilidade com relação a R$1.000, R$10.000, R$50.000. Não, nós estamos falando numa responsabilidade que já ultrapassou a casa as centenas de milhões de reais. Há quem diga, eu nunca fiz essa conta, nem tenho condição de fazer. Há quem diga, porque eu não tenho os números para fazer essa conta, há quem diga que já ultrapassou a casa dos bilhões de reais. É muito dinheiro para você atrelar seu CPF. Então vamos aguardar as primeiras manifestações do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para que essa paridade possa ser restabelecida. Sempre lembrando, o objetivo não é que se corte a grana de ninguém. O objetivo é que todos tenham o seu direito respeitado, o direito à paridade, que só retornará com o pagamento da grana para todos. Juntos somos fortes desde 2007.